Uma boa noite a todos, na graça gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui nessa noite, num dia muito especial, para celebrarmos, para comemorarmos e para agradecermos ao nosso Deus por esse dia tão especial, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Como ele é grandioso e ele separou esse dia especial, para que fosse comemorado o Dia Internacional da Mulher. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, né? De uma forma diferente, é claro, né? Porque nós não podemos estar presencialmente. A União Feminina Missionária, nós somos uma equipe e nós já tínhamos preparado tudo para que nós pudéssemos estar reunidas aqui presencialmente para comemorarmos juntas esse dia, na presença de Deus. Mas aprove ao nosso Deus que fosse dessa forma, né? Aprove ao nosso Deus que fosse de uma maneira diferente. E eu creio que para nós estarmos na presença do Senhor, não precisa ser exatamente aqui na igreja, né? Aí na sua casa, onde você está, você também pode fazer o seu altar de adoração e também pode estar na presença do Senhor. Nós tínhamos preparado lembrancinhas, nós tínhamos preparado decoração, um ambiente muito, muito gostoso para receber vocês, mulheres. Mas o Senhor quis desta forma e assim nós estamos aqui, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor e para juntas, mesmo à distância, nós agradecermos a Deus por esse dia tão especial que se comemora hoje. E em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 1, nos diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem com a resposta da língua. Então, a nós compete o planejar, mas nem sempre vai ser da forma como nós planejamos, porque é do Senhor que vem a resposta para todas as coisas, amém? Então nós queremos nos alegrar, queremos nos regozijar nesta noite, com louvores, com oração, com a ministração da palavra de Deus. Nós não vamos deixar de nos alegrar por conta de que nós não podemos estar presencial. O Senhor preparou essa noite para que nós pudéssemos estar aqui. E eu gostaria de compartilhar com você, mulher que está aí agora na sua casa, assistindo, né, este culto. Eu não sei qual é a sua situação, de que forma você está, como é um dia tão especial, mas nós sabemos que muitas mulheres hoje não estão com o seu coração tão, né, tão alegre, tão feliz por conta da situação que nós estamos vivendo. Sabemos que algumas perderam o seu companheiro, outra perdeu os seus filhos, mas nós cremos que o Senhor é aquele que guarda as nossas vidas, o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle de nada. Então, continue com o seu coração alegre, firmado no Senhor. O momento é de choro para você, é de tristeza, mas creia num Deus que sustenta a sua vida. Creia num Deus que te toma você pela sua mão e diz para você: filha, não tenha medo. Filha, não temas, porque eu estou contigo. E nós temos que, pela fé, tomar posse dessa palavra do Senhor nas nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é maravilhosa, porque ela nos traz muitas mensagens que possamos alegrar o nosso coração e ter esperança. E há uma passagem no Evangelho de Lucas que fala de uma mulher. E eu gostaria de falar um pouquinho disso para você que está aí sem esperança, para você que acha que tudo acabou, que tudo está perdido. Não está, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, na nossa fragilidade, no nosso momento de mais dificuldade, o nosso Deus está ali cuidando de nós. E é a história de uma mulher que eu e você conhecemos muito bem, a mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos essa história, que essa mulher, por 12 anos, ela sofreu com uma hemorragia.
12 anos, minhas amadas, não é 12 dias. Por 12 anos, essa mulher vivia de um lugar para o outro, sofrendo deste mal, sofrendo com esta hemorragia. E a palavra do Senhor diz que ela procurou tudo, todos os médicos, tudo aquilo que ela podia procurar, com aquilo que ela possuía, ela procurou para que esse mal fosse solucionado. Mas a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha e não encontrou a solução para esse problema. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher. O nosso Deus é um Deus de propósito. Talvez você não está entendendo por que você está passando por essa situação. Por que eu estou passando por essa aflição? Creia que o Senhor Jesus, ele tem um propósito. Até que a Bíblia vai nos dizer que um dia essa mulher, no meio da multidão, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que o mestre estava passando. E ela, no meio da multidão, sem forças para caminhar, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. Veja bem, ela tocou nas vestes de Jesus. E na mesma hora, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele sentiu que dele saiu uma virtude, que dele saiu algo diferente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos diziam: mestre, olha a multidão que está aqui, olha quanta gente que está te apertando e você pergunta quem te tocou? Esse é o nosso Deus. Ele sente o teu toque, ele ouve a sua oração, ele está vendo a sua causa. Não pensa que o Senhor não está vendo, ele está vendo sim a sua causa e ele se preocupa com você. E a partir daquele momento, essa mulher foi curada daquele mal que ela vivia já padecendo por 12 anos. Ela foi curada. E a mensagem que eu quero dizer para você nesta noite, mulher: não desanima. Não desanima, não desista. Às vezes você está aí, você está pensando: eu não vou mais lutar, eu não vou mais correr atrás, eu vou desistir, porque eu já usei tudo que eu tinha e eu não encontro uma solução. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: não desista, não pare de lutar, continue lutando, porque Jesus está te contemplando. E Ele é o Deus do milagre. E Ele tem um milagre para a sua vida. Que essa palavra possa tocar o teu coração nesta noite. E que você possa crer que nada é impossível para o nosso Deus. Para Ele tudo é possível. Mas tem o tempo certo. Tem a hora certa. E às vezes nós queremos que acontecesse ontem, mas com o nosso Deus não é assim. Quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele deixa nós trilhar. Nós precisamos passar por todos os caminhos que tem que ser passado. Essa mulher, ela procurou todos os médicos que tinha na cidade dela naquela época. Tudo que ela podia fazer com os recursos que ela tinha, ela fez. Ela não ficou parada, ela não ficou sentada numa cadeira, ela não ficou deitada numa rede, chorando, se lamentando e dizendo assim: e agora, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Não, ela procurou todos os recursos que ela podia procurar. Até que um dia ela teve um encontro com o nosso mestre. Até que um dia ela se encontrou com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E ela recebeu o milagre, ela recebeu a bênção, ela recebeu a cura. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Então, levante a sua cabeça, continue lutando, continue marchando, não pare, não desanime. Estamos vivendo um tempo difícil? Estamos, mas o nosso Deus, o nosso general, o leão da tribo de Judá, ele está vivo e ele reina, e ele cura, e ele salva, e ele liberta, e ele cuida de mim, e ele cuida de você. Não desanime, mulher, mas continue firme, segurando nas mãos do nosso Pai, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Eu gostaria de convidar você nessa hora a fazermos uma oração. Vamos orar, vamos entregar este culto na presença do Senhor. Vamos entregar as nossas vidas a Deus. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Peça ao Espírito Santo que visite a sua vida nesta noite. Para tudo que você está fazendo agora e dedica esse tempo
a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a ouvir aquilo que o Pai tem para você, pois Ele tem bênção para a sua vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, te louvamos, te exaltamos, Senhor, te adoramos, te engrandecemos, Espírito Santo, te rendemos graça, te rendemos louvores, Senhor, por essa data, Senhor, tão especial, ó Pai, que se comemoramos, ó Deus querido, neste dia, o Dia Internacional da Mulher. Senhor, eu quero nesta hora, Pai, colocar a vida de cada mulher, Senhor, que está ouvindo, Senhor, este culto, que está assistindo, ó Pai, na Tua presença. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Talvez existe agora, Senhor, mulheres desesperançosas, mulheres que já desistiu, Senhor, de lutar, que já desistiu, Senhor, de correr atrás do seu milagre, que já desistiu de correr atrás da sua bênção. Senhor, eu oro por estas mulheres, Pai, para que o Senhor esteja abençoando a vida delas, para que o Senhor continue sustentando a vida delas, Pai, para que elas não venham desistir, mas que elas possam prosseguir, Senhor, que elas possam prosseguir, Senhor, nesta caminhada, de joelhos dobrados, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é Deus que ouve o nosso clamor, o Senhor é Deus que está com as suas mãos estendidas. Ah, Deus querido, o Senhor nunca falhou, e o Senhor não irá falhar, Pai, porque o Senhor é fiel. Ah, Senhor, e nós confiamos no Teu amor, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua fidelidade, Senhor, e como mulheres, ó Deus querido, nós nos colocamos mesmo diante da Tua presença, porque nós queremos, Pai, a cura, queremos, Senhor, sermos saradas, sermos libertas, Pai, para, Senhor, alcançar o coração de outras mulheres. Sabemos, ó Deus, que o mundo, Senhor, precisa do Senhor, precisa saber que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que faz coisas grandes, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como mulheres, a sermos mesmo, Senhor, restauradas e curadas, Pai, para nós alcançarmos outras mulheres, para impactarmos, Senhor, o coração de outras mulheres com o nosso testemunho, com a nossa vida, Senhor, que sejamos mulheres sábias, mulheres santificadas, Pai, que possamos santificar as nossas vidas, Senhor, para fazermos o Teu ID, para fazermos a Tua obra. Espírito Santo de Deus, esse é o desejo do meu coração, Pai. Que nesta noite o Senhor alcance, Senhor, o coração das Tuas filhas. Alcança o coração das Tuas filhas nesta noite, Pai. E derrama, Senhor, sobre elas a Tua bênção. Derrama sobre elas a Tua graça. Que como esta mulher, Senhor, como a história desta mulher do fluxo de sangue. Muitas mulheres, Pai, têm uma história que só o Senhor sabe, que só o Senhor conhece. Ah, Deus, e que nesta noite elas venham entender que o Senhor é o Deus que transforma a nossa história, Pai. Mesmo aquelas mais terríveis, Pai, que o mundo, Senhor, olha para nós e nos condena, mas o Senhor não. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que nos acolhe, que nos abraça e que estende as Tuas mãos poderosas sobre nós, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, por este momento, por saber que o Senhor está conosco e que o Senhor tem cuidado das nossas vidas e continuará cuidando, porque o Senhor é fiel. Toda honra e toda glória e todo louvor, Pai, nós damos a Ti. Nós queremos mesmo nesta noite engrandecer ao Senhor com louvores, Pai, com louvores. Queremos engrandecer ao Senhor com louvores nesta noite, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Despertarei meu coração, Ele me amou, deu seu perdão e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto
eu acordei pra ver a luz. O sol da cruz mergulharei ao Salvador, me entregarei, nenhum temor me impedirá, a morte não mais vencerá, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Deus, tudo é pra tua glória. 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 Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Eu sou amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. O seu amor por mim Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Eu sou mulher em quem se pode confiar, em minha casa nada faltará, e tudo que faço
guardando minha família na unção. Os meus amados cuidados estão. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Enganosa é a beleza e a formosura é tão passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Enganosa é a beleza e a formosura é tão passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Paz do Senhor, irmãs, é motivo de grande privilégio estar com vocês essa noite, dia 8/3/2021, para juntas comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Nós, como a Rosilene falou, nós estamos separadas fisicamente, mas espiritualmente nós permanecemos juntas em nome de Jesus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com as irmãs, para que juntas nós possamos continuar adorando o nosso Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é: onde estiver uma mulher de Deus, ali a bênção do Senhor estará. Então, quando eu recebi o convite da Rosilene, em nome da União Feminina, das irmãs da igreja, o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração. E essa palavra inspiradora, ela está ali em Gênesis 13, no momento em que Abraão e Ló, eles prosperaram muito. E naquele momento, eles já não podiam conviver com todas as suas posses, as suas famílias, os seus gados, no mesmo lugar. E Abraão, ele chega para o seu sobrinho e diz assim: olha, você escolha então um lugar para que você possa ficar. E quando eu olho para essa palavra e o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu fiquei pensando que eu, Melissa, no lugar de Abraão, eu levaria em consideração dois fatos importantes. O primeiro deles é que eu seria o mais velho, então, por ser o mais velho, eu teria o direito de escolher primeiro. E escolhendo primeiro, eu escolheria o melhor lugar. E o segundo ponto que o Senhor me chamou a atenção foi que na divisão, já que eu poderia fazer, Abraão fazendo ali, ele dividiria de uma forma em que cada um deles ficaria com uma parte produtiva e uma parte que não fosse tão produtiva. Mas não foi assim que Abraão fez. Então, quando o Senhor falou fortemente ao meu coração, ele me mostrava que aonde nós estivermos, se nós realmente estivermos conectados com o Senhor, tivermos intimidades com Deus, não importa o lugar que o Senhor nos leve,
a bênção do Senhor nos acompanhará. E era essa a certeza que Abraão tinha. E quando a gente olha para a palavra lá em Gênesis 13, lá nos versículos de número 14 e 15, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Glórias a Deus por isso. E aí eu compreendo, irmãs, que é maravilhoso nós entendermos que onde nós estivermos, se nós formos do Senhor, a bênção irá nos acompanhar. E nessa noite eu quero fazer esse convite a você. De onde você está, que você traga à sua memória tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus traga à sua mente, ao seu coração, todas as vezes que você escolheu Deus, como Ele a abençoou. E nesse momento de pandemia, como é que nós vamos falar de ser mulher nesse tempo tão adverso? Nós estamos vivendo tantos desafios. Os primeiros desafios são dos diferentes papéis que nós exercemos todos os dias das nossas vidas. Nós somos filhas, nós somos esposas, somos mães, nós somos donas de casa, nós somos profissionais, nós também somos amigas, noras, sogras, tantos papéis. Nós também temos as nossas dificuldades relacionadas ao físico, tantos hormônios que nós temos que aprender a conviver. Também temos os nossos desafios emocionais de relacionamento com o outro, com a gente mesmo, com Deus. E aí ainda tem, somando a tudo isso, mais esse momento de pandemia. Então nós não temos como falar sobre o Dia Internacional da Mulher, em ser mulher, e não refletirmos sobre essas questões. Mas a gente pensa que, mesmo que o caos se instaure, tantas perdas de tantas pessoas queridas para nós, aí a gente lembra também daquelas mulheres que são as profissionais de saúde. E se elas pararem ou se elas se negarem a cumprir o propósito ou o papel que lhes foi designado nesse momento. E pensando nessas mulheres também, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, irmã, duas histórias da Bíblia de duas mulheres. A primeira história é a história de Ruth. E a segunda história é a história de Esther. A primeira história, que é a de Ruth, não tem como falar sobre Ruth se não falarmos um pouquinho sobre Noemi, sua sogra. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que havia um homem chamado Elimeleque. Eles eram de Belém de Judá, mas estavam ali em Moabe. A sua mulher Noemi e seus 2 filhos. E aí a palavra nos mostra que morre o marido de Noemi. Com a perda de seu marido, ela ainda tem em sua família os seus 2 filhos. Os seus filhos casam, um casa com Orfa e o outro com Ruth, que é sobre quem nós também vamos falar. Só que até o 5º versículo do livro de Ruth, a Bíblia já nos relata que Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos. Então a gente olha para essa mulher e imagina, em meio a tudo que nós estamos vivendo agora, o Senhor nos traz na sua palavra também exemplo de mulheres, de pessoas que também sofreram perdas. E quando a gente olha para a palavra, que é a nossa fonte de maior ensinamento, a gente vê lá no versículo 8 do capítulo 1, que Noemi, mesmo assim, ela não perde a sua fé, a sua esperança, a sua crença no Salvador. E ela olha para suas noras e diz assim: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Em nenhum momento a gente vê na palavra que Noemi, ela deixou até aqui de acreditar em Deus. Então isso traz para nós 2 grandes reflexões. A primeira reflexão é que na nossa crise, na nossa dor mais profunda,
nós devemos nos achegar mais aos pés do nosso Senhor. Porque como a Rosilene bem disse, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor nos vê. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, em meio a toda aquela multidão, ela olhava e falava, ou mesmo os discípulos, mas como assim, mestre? Quem te tocou? O Senhor sabe. O nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus, ele não está alheio às nossas dores, às nossas angústias, às nossas dificuldades. Muito pelo contrário. O nosso Deus, ele conhece e ele se preocupa e ele se importa com cada detalhe da nossa vida. A segunda reflexão é que Noemi, ela pensou no bem-estar das noras dela antes do dela. A gente aprende também com essa mulher de Deus. Porque o nosso coração, irmãos, muitas vezes fica partido pelas pessoas que nós perdemos, pelos amigos que nós vemos. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, em nós também está essa parte que nos faz sofrer com aqueles que sofrem. E muitas vezes, quando a dor ela chega na nossa casa, no nosso lar, mesmo assim ainda fica uma grande questão. E quem fica? E essa pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Como é que nós temos nos comportado com tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor em relação àqueles que permanecem? E aí eu olho e lembro, o Senhor trouxe à minha memória, enquanto nós, o país inteiro e até fora aqui do país, nós orávamos pela cantora Eixila, com seu filho doente, pedindo a Deus, clamando pela cura. Mas aprove ao Senhor recolher o seu filho. E nesse momento de maior dor, de maior desespero, que é para uma mãe perder um filho, ela fez, o Senhor a inspirou em uma belíssima canção, que se você não conhece ainda, que diz, o milagre sou eu. E nós precisamos crer nesta palavra, que muitas vezes, irmãos, o milagre que nós queremos, seremos nós mesmos. Nós que vamos ficar e testemunhar do favor do Senhor nas nossas vidas. O milagre somos nós, que continuaremos vivendo, que continuaremos crendo no Senhor, mesmo que a saudade, muitas vezes, queira arrancar o nosso coração. Nós continuaremos dando graça a Deus, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor e nós devemos louvá-lo. Enfim, quando a gente pensa então na história de Noemi, ela usa todas as suas justificativas para convencer suas noras que choram muito a irem com suas famílias. Mas órfã se despede e volta, mas Ruth não. Ruth, ela permanece ao lado de Noemi. E ela permanecendo ali, a gente entende uma outra preciosa verdade. Que Deus, ele nunca nos desampara. Foi assim quando ele nos deixou o Espírito Santo, o nosso grande consolador. Deus também, ele sempre cuida de nós na caminhada. Ele levanta pessoas com a mesma visão que a nossa, com palavras diretamente do trono. Então não é sinal de fraqueza, irmã, quando muitas vezes a gente liga, a gente manda uma mensagem para uma das nossas irmãs que estão conosco na caminhada. E sem palavras a gente só diz assim, por favor, ore comigo. Por favor, interceda em meu favor, porque hoje o fardo está muito pesado. Então, que nós possamos nos abastecer umas com as outras, que as nossas mãos estejam estendidas também, para acolher, para cuidar daqueles que necessitam, daqueles que precisam de uma palavra. Que nós estejamos com os nossos ouvidos, com a nossa voz, com a nossa mente e com o nosso coração aberto para aqueles que sofrem. E Ruth, ela diz assim para Noemi, uma palavra tão conhecida: aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Que palavra preciosa. E mais uma vez o Senhor traz à minha memória as palavras de Abraão. Não importa onde eu esteja ou o que eu faça. Se eu estiver em Cristo, a bênção do Senhor me acompanhará. Por que Ruth, irmãs,
escolhe ficar com Noemi? Ela não tinha mais nada para oferecer. Mas a gente sabe que Noemi, ela creu e ela percebeu, ela sentiu que sentiu que estando ali ao lado de Noemi, a bênção estaria com ela. Então aprenda, irmã, não somente você, mas eu também, todas nós, a enxergar a Deus na crise. Além das circunstâncias, que o Senhor nessa noite, Ele aumente, Ele amplie, Ele lhe dê visão espiritual, mas não pare, continue, prossiga, marche, lute, obedeça, mas jamais, irmã, se afaste da presença do Senhor. E enfim, as duas, Ruth e Noemi, elas voltam para Belém. O Senhor as abençoa através da vida de Boaz. Ruth se casa. E assim termina. Leia essa história de Ruth que tanto nos ensina. E aprenda, irmã, que a vida de quem serve a Deus nem sempre é feita por caminhos planos. Muitas vezes são caminhos tortuosos, caminhos amargos, caminhos difíceis. Mas mesmo assim, vou repetir, não devemos parar. Continuemos, que nós possamos prosseguir, marchando, lutando, obedecendo, caminhando rumo ao céu. A Ruth, ela experimentou a máxima de que onde uma mulher do Senhor está, ali a bênção do Senhor estará. E assim, a gente vai fazer uma nova reflexão sobre a outra mulher valorosa da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com as irmãs um pouquinho da história de Esther. Esther, a história dela aconteceu no reinado do rei Xerxes, que foi um rei muito promissor, que reinava sobre 127 províncias, como nos conta a Bíblia, da Índia até a Etiópia. E nos primeiros capítulos do livro de Esther, ele nos conta que esse rei, após algumas conquistas, ele promove uns banquetes, e nesses banquetes que duravam vários dias, ele pede que a rainha da época, a Vasti, ela se apresente e mostre para todas aquelas pessoas que estão ali toda a sua beleza. E a rainha, ela se nega. E a partir do momento em que ela se nega a se apresentar para o rei e para os seus convidados, o rei chama os sábios da época e eles promovem um decreto, eles aconselham o rei que isso era inadmissível, que a rainha ela tinha desonrado o rei. E que ele deveria fazer um decreto para falar, para que isso não se repetisse nos lares daquela época. E que o rei também pudesse escolher entre as jovens do reino uma rainha para substituir Vasti. E aí que entra a história de Esther. Tinha um judeu chamado Mardoqueu, com uma prima muito bonita a quem ele criava, chamada Radassa, também conhecida como Esther. E ela foi uma das escolhidas para fazer parte do harém real. E ela achou graça diante de quem tomava conta de tudo ali. Só que um detalhe, irmãs, ela não falou que ela era judia. E quando o rei viu Esther, ele se admirou muito. E ele gostou mais dela, a palavra nos diz, mais dela do que de todas as outras. E assim a tornou rainha. Percebam, irmãs, essas duas mulheres, Ruth e Esther. Que diferença grandiosa na história dessas duas mulheres. Ruth começou com uma história trágica, perdeu seu marido, foi acompanhar a sogra numa terra em que ela não conhecia. Mas ela confiava no Senhor. E Esther começa a história sendo transformada em uma rainha. Que reflexão que o Senhor nos permite fazer nesta noite. Não importa, irmãs, onde está a sua história hoje. Nada nos garante que ela não possa mudar. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, a palavra, ela se mantém.
ela é a mesma. Se você for do Senhor, tiver comunhão e relacionamento com Ele, a bênção do Senhor te acompanhará. Enfim, fizeram um intento, um decreto naquela época, para matar todos os judeus. E o Mardoqueu, o tio da Esther, ele foi diretamente afetado. E desse decreto, ele mandou que fosse entregue uma cópia para Esther, para que ela tivesse ciência do que estava acontecendo, que iria possivelmente acontecer com o seu povo, e que a Esther fosse à presença do rei e implorasse por misericórdia. E eu quero ler com vocês, irmãs, em Esther, capítulo 4, os versículos 13 e 14. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá doutra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então, olha que palavra maravilhosa. Muitas vezes, irmãs, os lugares em que o Senhor tem nos levado é para abençoar a vida de outras pessoas, mas principalmente fazer com que o nome dele seja reconhecido e glorificado. Então, que nós possamos, através dessa palavra, gravar na nossa mente e no nosso coração e cumprir aquilo que o Senhor designou para mim e para você. Não fuja, irmã, das suas responsabilidades. Não delegue para outra pessoa aquilo que o Senhor te confiou. Ei, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Divida, compartilhe, instrua. Vidas dependem da sua dependência ao Pai. Não é pela sua força nem pela sua capacidade, mas é por aquilo que o Senhor é na sua vida. Tinha um problema nessa história de Esther. Se Esther fosse ter com o rei, assim como qualquer um daquela época, que fosse se apresentar ao rei sem ser chamado, e o rei não estendesse o cetro de ouro para essa pessoa, ali mesmo essa pessoa morreria. E Esther, ela ficou muito preocupada em perder a sua vida. Nós podemos julgar Esther, irmãs? Nós, muitas vezes, são tantas demandas para nós, que às vezes nós nos esquecemos daquilo que realmente importa. Tão apegadas estamos às coisas deste mundo, que esquecemos que o viver é para Cristo. E o nosso partir deste mundo também é para Cristo. Então, quando nós dissemos sim para o Senhor, não nos falta, em tempo algum, provisão, direção e nem amparo. Porque o nosso Deus não precisa de tempo. Nosso Deus, ele precisa de espaço, ele precisa de lugar nas nossas vidas para agir. E nós sabemos que o nosso caráter é forjado em tempos difíceis. E assim, Esther, ela consegue conversar com o rei, e mesmo depois de todos os intentos de Amã, que era aquele que era contra os judeus, ela consegue libertar a si e ao seu povo. E mais uma vez, como é grande o nosso Deus. Eu quero retomar aquilo que eu disse no início sobre Abraão, a forma como ele lidou com aquela organização do território, porque ele sabia, ele entendia, ele cria que onde ele estivesse, o Senhor estaria com ele. Também Ruth, quando ela entendeu através do testemunho de Noemi,
que a bênção a acompanharia. E finalizar com Esther, que não importa a sua dificuldade nem quem intenta contra você, mas o quanto você está em Deus. A bênção, a vitória, ela sempre será sobre a sua vida, porque o nosso Deus é o dono da vida e da morte. Que essa palavra ela traga luz e esperança para os nossos corações, que saibamos escolher, irmãs, o Senhor a cada dia, a cada momento, e que o nosso relacionamento com o Pai, ele cresça cada dia mais. Jamais esqueça que o milagre somos nós. E quanto mais nós nos posicionarmos como mulheres de Deus, a bênção do Senhor nos alcançará. Feliz Dia Internacional das Mulheres. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você. Pai amado, Deus querido e santo, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos ensina, através dessas mulheres, Senhor, o quanto nós dependemos de Ti. E o quanto, ó Pai, não importa as nossas fragilidades, não importa, Senhor, tudo aquilo que passamos ou que estamos vivendo neste momento. O Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é aquele que nos conforta. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa fazer morada na nossa mente, no nosso coração, trazendo, ó Deus, em nós tudo aquilo que precisamos, ó Deus, para vencer. Todos os dias, com a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que cada mulher seja alcançada, Senhor, seja abençoada através desta palavra. Que aquelas, Senhor, que estão se sentindo tão longe de Ti, ó Deus, que elas possam se achegar diante do Teu trono. Se derramar, ó Pai, na Tua presença. E que o Senhor derrame do Teu bálsamo sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Que elas possam se reconciliar contigo. Que elas possam entregar a sua vida a Ti, ó Deus. Porque nós sabemos que quando estamos com o Senhor, a nossa vida tem sentido. E faz sentido, ó Pai, sermos quem o Senhor escolheu para que sejamos. Mulheres segundo o Teu coração. Eu te agradeço e eu te louvo, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Que palavra tremenda, né, amadas? Que palavra do céu para os nossos corações. E é isso mesmo, minhas irmãs. Eu gostaria de dizer para você assim: se você também quer ter uma vida transformada, quer ter a sua história mudada, se espelha nessas mulheres que a Melissa citou aqui nesta noite. Que esse mesmo Deus que operou na vida de Noemi, que operou na vida de Esther, que operou na vida de Ruth, né, e também na vida de Esther, esse mesmo Deus, ele também pode operar na sua vida. Esse mesmo Deus também pode mudar a minha e a sua história. Como, Rosilene? Quando você se levantar e se colocar na presença do Senhor. Essas mulheres, elas não ficaram prostradas, elas não ficaram chorando, elas não ficaram dizendo assim, o que será da minha vida agora? Não, elas se posicionaram. Então, muitas vezes, para que a nossa história seja mudada, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E quando nós nos posicionamos diante dele, a vitória vem. Porque ele é assim, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar a nossa história. Então, que você possa se deleitar diante do Senhor, crendo que Ele é um Deus que pode mudar a nossa história. Que culto maravilhoso, que culto precioso. O Senhor esteve presente, o Senhor falou, eu creio que falou ao seu coração, como Ele falou ao meu. E ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar assim, mas durante todo o tempo que tiver que ser assim, nós estaremos aqui como mulheres de Deus. Nós iremos nos levantar, nós iremos nos posicionar para que a palavra do Senhor chegue aos corações que necessitam do milagre do Senhor. Esteja sempre ligado nesse canal, que você vai sempre ter uma mensagem aqui ministrada, pregada para o seu coração. Amém? Eu gostaria com muita alegria agora
de convidar a Melissa. Eu gostaria de estar entregando um mimo para ela. Nós costumamos fazer assim todas as vezes que nós convidamos alguém para ministrar. Então, eu gostaria de entregar para ela nessa noite algo que vai ser bênção na vida dela. Esse presente é da empresa Carretel, da nossa irmã Damares, uma mulher muito preciosa, que faz umas coisas assim muito linda, maravilhosa. Se você quiser ter aí na sua casa, é só entrar em contato com ela e ela vai estar passando aí orçamento para você de coisas muito lindas que ela faz. Como mulher, nós temos que nos preocupar com isso também na nossa casa, de manter a nossa casa com coisas lindas, arrumar mesas bonitas, receber a nossa família, e a Damares, ela passa muito isso para a gente. Então, se você desejar conhecer os produtos da Damares, você pode estar entrando em contato com ela. Se você não tem o contato, depois você dá um jeito de falar comigo aí e a gente vai estar encaminhando o contato da Damares para você. Muito obrigada, minhas queridas. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que você possa tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesse tempo. Amém? Convido a Melissa para que venha receber a sua lembrancinha. Com licença, temos que pôr a máscara, né? Para que nós não saímos do protocolo. Para você, com muito carinho, União Feminina Missionária, te presenteando e que você possa fazer um bom proveito. Todas as vezes que você usar, você possa lembrar desse dia. Que esse dia fique marcado na sua vida. E que o Senhor possa te abençoar. E que você continue deixando o Espírito Santo de Deus usar a sua vida para aquilo que Ele tem para fazer através de você. Você é uma bênção, a sua casa é uma bênção e o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém. Glória a Deus.